Olá, gente, tudo bom? Então vamos retomar as nossas aulas e a gente vai falar sobre núcleo. Núcleo é uma estrutura extremamente importante. Aqui nessa imagem a gente consegue ver uma célula e a gente consegue ver o núcleo aqui em roxinho. Dentro do núcleo a gente consegue ver cromossomos e os cromossomos estão aqui todos enrolados até a gente perceber que é DNA mais proteína. Então, esses conceitos que eu acabei de falar são os conceitos iniciais aí desse semestre, beleza? Toda célula eucariótica vai ter núcleo, ou a maioria delas vai ter núcleo, mas uma célula eucariótica é aquela célula que tem núcleo e esse núcleo a gente recebeu esse nome por conta de ser uma semente, né? O que seria a semente? Né? O que seria o núcleo? Seria aquela região que coordena, que tem informações para o funcionamento celular. Então, comanda e coordena as funções celulares por meio dos cromossomos, por meio do DNA, beleza? A gente tem vários tipos de núcleo. Núcleo, normalmente a gente desenha, às vezes, né, uma bolinha no meio da célula, mas a gente tem vários tipos de núcleo pelos tipos de célula que a gente tem. Uma célula muscular, por exemplo, pode ter vários núcleos, porque é a junção de vários núcleos ali, várias células no início do desenvolvimento embrionário. Ou então um núcleo todo cheio de lóbulos. Ou então o paramécio, por exemplo, que tem 2 núcleos. Ou ainda glóbulos brancos, que a gente diferencia os tipos de glóbulo branco pelos tipos de núcleo que eles possuem. Ou ainda células como as hemácias que não têm núcleo e que duram muito pouco tempo porque não tem núcleo, né? O núcleo ele é responsável pelo metabolismo da célula, por produzir novas células, inclusive. E se as hemácias não têm núcleo, elas sempre têm que ser produzidas, né, na nossa medula óssea, mas elas duram pouco tempo, uns 120 dias mais ou menos. Então, o núcleo é o centro de controle das atividades celulares, é o centro do metabolismo celular, é ele que vai ter informações para todo o funcionamento celular. Neles estão os cromossomos, que são constituídos de DNA enrolado em proteínas. É o DNA onde encontramos os genes, que são responsáveis pelas características hereditárias. Então, o entendimento, né, do núcleo, o entendimento que dentro do núcleo existem os cromossomos e que os cromossomos nada mais são do que DNA, né, envolto em proteínas para ficar nessa conformação, é aqui que existem os genes e que a gente, entendendo o núcleo, vai entender depois genética, vai entender os desdobramentos desse conhecimento, certo? A estrutura nuclear, ela é formada, então eu destaquei o núcleo aqui, e essa estrutura nuclear tem carioteca, que significa teca é caixa, cário é núcleo, semente. Então é uma caixa que contém o núcleo. Então a carioteca ou envelope nuclear, que está aqui destacada, o nucleoplasma, que é este líquido aqui, o nucleolo, que é esta região mais densa, e cromatina, que é DNA mais proteína. E a gente vai entender essa diferença de cromatina e cromossomo, beleza? Então, começando pela carioteca. Carioteca ou envoltório nuclear, ou envelope nuclear. São 2 membranas lipoproteicas, tem poros e tem uma lâmina nuclear. Então, tá aqui, ó, o núcleo. Esta região aqui, que tem uma filetinha amarelado, isso daqui é a carioteca. Essa membrana lipoproteica, ela vai deixar passar moléculas apolares. Então, lipídios, né, coisas que são apolares vão ser passadas pela membrana. Coisas que não são apolares ou que são grandes precisam ser passadas pelos poros. Então tem vários poros aqui e se a gente pegar um poro e olhar, a gente vai ver essa estrutura proteica, né, ele é redondinho, aqui está cortado, com várias estruturas ali para sinalizar o que entra e o que sai. E, além disso, né, e o que entra e o que sai pelos poros? A passagem de proteínas, RNA, moléculas polares, então isso que vai passar pelos poros. Além disso, tem essa lâmina aqui. Essa lâmina é uma rede de filamentos de proteína que vai dar suporte ao DNA que está aqui dentro, tá? Então, isso é a estrutura da carioteca.
A carioteca ela está em íntima ligação ou relação com o retículo endoplasmático. Se o núcleo é o que tem a informação para o funcionamento celular, ele vai passar essa informação normalmente via retículo endoplasmático. Então as informações vão para o retículo endoplasmático, não apenas para o retículo endoplasmático, mas é aqui que vai acontecer grande parte do metabolismo para a célula funcionar. Então tem sempre um desenho aí com o retículo endoplasmático ligado à carioteca. E também perceba que tem alguns ribossomos ligados à carioteca. Beleza? Aí a gente vai da carioteca, né, que é essa região mais externa, para a região interna aqui, a gente vai falar do nucleoplasma. Nucleoplasma, já dá para ver que é o plasma, então o líquido que está dentro do núcleo. Então é uma solução aquosa que envolve, né, DNA, cromatina e o nucleolo. Então esse plasma que está aqui, tá? Essa solução aquosa dentro do núcleo. Então é um líquido que vai conter enzimas para o funcionamento celular, para o funcionamento nuclear, desculpa, íons, bases nitrogenadas, ATPs, porque as reações vão depender de energia. Então isso é o nucleoplasma. Tá? É o similar aí ao citoplasma, só que é o plasma do núcleo, com características, com substâncias para o funcionamento nuclear. E aí então, no nucleoplasma, a gente tem esses filamentos aqui. O que são esses filamentos? É DNA. O DNA, ele não está solto ali no nucleoplasma, ele está envolto em proteína, ou enovelado em proteína. E isso daqui, quando a gente colore, quando a gente vai corar as células, a gente tem essa região muito densamente colorida, então por isso recebeu o nome de cromatina. Então a região nuclear, quando a gente olha do ponto de vista molecular, a gente pega a cromatina e vai ver que a cromatina nada mais é do que DNA e tem um monte de proteína que o DNA, ó, vai lá e se enrola. Tá? Essa bolinha é proteína e se enrola na proteína, o DNA se enrola na proteína e vai enrolando, tá vendo? Então a cromatina nada mais é do que a molécula de DNA enrolada em proteína. E para que isso? E como é que está isso dentro do núcleo? A gente tem dois tipos de enrolamento dessa cromatina. Pode estar muito enrolada, e a gente chama então de heterocromatina, que está inativo, é o DNA que está tão enrolado, tão enrolado, tão enrolado, que a gente não consegue acessar a informação que está ali. E tem uma outra cromatina que não está tão enrolada assim em proteína e a gente chama de eucromatina. E aí é o DNA que está ativo, é o DNA que tem a informação liberada para a coordenação da célula, tá certo? Então, heterocromatina, muito enrolado, inativo, e eucromatina, desenrolado, ativo, DNA ativo. E por que existe essa diferença entre heterocromatina e eucromatina? Imagina só, todas as nossas células possuem o mesmo material genético, todas, porque são provenientes aí da união, né, do óvulo com o espermatozoide e vai formar o zigoto. E aí, então aqui no zigoto, né, nesses 46 cromossomos que a gente tem, são 46 fitas de DNA contendo informações para fazer todas as nossas células. Só que as nossas células, elas têm diferenças, né? Elas são diferentes umas das outras. E daí a importância dessa heterocromatina e eucromatina. Então, quando o trecho de DNA que está ativo em cada célula é diferente. Então, para fazer um neurônio, o trecho de DNA que tem que estar ativo, que tem que estar em eucromatina, é diferente do trecho de DNA, por exemplo, para fazer célula do fígado. Então, nos neurônios, uma parte vai estar enrolada e outra parte desenrolada. Qual que está desenrolada? Aquela para fazer neurônio. Na célula do fígado, a que é para fazer neurônio está enrolada e a que é para fazer célula do fígado está desenrolada. Então, está em eucromatina. Então, essa diferença entre heterocromatina e eucromatina é importante para o funcionamento e diferenciação celular, tá certo? E o que é cromossomo, né? A gente fala sempre cromossomo. Cromossomo nada mais é, né? Cromossomo e cromatina nada mais é do que dois estados, né? Dois aspectos diferentes do mesmo DNA. Então, veja, cromatina é DNA mais proteína.
cromossomo também é DNA mais proteína. A cromatina tá quando a gente chama de cromatina quando a célula está ativa e está precisando daquela informação. E aí a gente tem os filamentos de DNA envoltos na proteína naquela forma de hétero ou eucromatina, que é isso daqui, ó, DNA envolto em proteínas, estonas, que a gente chama, formando essas bolinhas, chama-se nucleossomos, e aí a gente tem a cromatina, tá? Só que tem um momento, uma fase da vida da célula em que esse DNA ele precisa estar extremamente condensado, extremamente inovelado, então ele vai se dobrando, até formar uma estrutura que a gente chama de cromossomo. Esse cromossomo a gente só enxerga quando a célula está em divisão celular, está fazendo mitose ou meiose. Então, cromossomo nada mais é do que DNA mais proteína, DNA muito enrolado em muita proteína na hora da divisão celular, tá certo? De novo, só para deixar claro, olha lá, DNA tá aqui, o DNA se enrola em estonas e forma essas bolinhas aqui, tá vendo? Essas bolinhas aqui a gente chama de nucleossomos, ó, nucleossomo, 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 nucleossomo. Se o DNA tá pouco enrolado, a gente chama de cromatina, hétero ou eucromatina. Quando a célula vai se dividir, né, então em que momento o DNA irá se condensar maximamente aí? Quando a célula vai se dividir. Né? Então, antes da divisão das duas células, né, ali no momento, a gente vai ter um monte de cromossomos dessa forma, certo? Por último, vamos falar dos nucléolos. Então, a gente está ali dentro do núcleo, né? E internamente a gente tem uma região bem densa que a gente chama de nucléolo. O que é? Por que fica tão escuro? Porque é um monte de RNA ribossômico e proteína para fazer ribossomo. Então, o nucléolo é a região onde produz ribossomo. Se produz ribossomo, tem coisas para produzir ribossomo. Vão ter um monte de atividades do nucléolo ali para sintetizar os nossos ribossominhos, que são feitos de RNA ribossômico e proteínas, tá? Então, o nucléolo é essa região de produção de ribossomos, certo? Aqui está um resumo, uma tabela com todas essas estruturas que a gente falou. Vejam com calma, estudem com calma, tem bastante nome aí, mas se olhar com calma vai entender perfeitamente. Então, agora tenta fazer um resumo dessa aula, leia o livro, faça os exercícios e escreva com as suas dúvidas, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido. Até a próxima!